Está em curso em Brasília uma articulação para ajudar o STF a implodir a CPI da Lava Toga, diz a revista Veja. A ideia é fazer com que as evidências de parlamentares contra magistrados sejam investigadas diretamente pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Isso tiraria a necessidade de uma mobilização no Congresso. O plano é entregar o texto a Augusto Aras e encerrar o papo. A Lava Toga surgiu com a intenção de investigar os magistrados dos tribunais superiores e passar a limpo o Poder Judiciário, como já está sendo feito com o Executivo e o Legislativo, onde a Lava Jato levou à prisão ex-presidentes da República, ex-governadores, ministros, deputados, senadores e ex-presidentes da Câmara. A Lava Toga poderia responsabilizar juízes togados, especialmente do STF, e até afastá-los de seus cargos. O Senado é o único órgão que pode pedir o impeachment de integrantes do Supremo. Apesar de contar em vários momentos com um número mínimo de 27 assinaturas de senadores para a abertura da comissão, a Lava Toga não prosperou. Não prosperou com a pressão de Flávio Bolsonaro, que foi revelada pelos seus então companheiros de PSL, Major Olímpio, Selma Arruda, Soraya Tronic, mais indiretamente, que mantiveram as suas assinaturas naquela ocasião, mas teve gente que acabou tirando a assinatura. A CPI da Lava Toga não foi para frente, também fez campanha contra ela, Eduardo Bolsonaro. Ninguém ali queria mexer com o Dias Toffoli, que tomou aquela decisão em julho do ano passado, suspendendo as investigações baseadas em dados do COAF e da Receita, inclusive a do Flávio Bolsonaro. Então os magistrados, Augusto, continuam aqueles que devem ter telhado de vidro, rabo preso, tentando abafar qualquer investigação que surja a respeito deles. É isso aí. Fala, Zé Maria. Olha, é muito interessante esse processo, porque ficaram evidências, ficaram declarações de que ministros do Supremo Tribunal Federal ligaram para senadores, né, pedindo para retirar assinaturas ou não assinar o requerimento da criação da CPI da Lava Toga. Alguns senadores, eu até entendo, não assinaram porque entendem que se trata de uma investigação de outro poder, né? Mas o simples fato de um ministro do Supremo pegar no telefone e ligar a um senador investigado, ou não investigado, mas principalmente investigado, isso já é motivo de impeachment. Isso já é quebra de confiança. Isso já é motivo de CPI. Não pode um ministro, um juiz, ligar para o investigado, para um que está nas mãos dele, e pedir, isso é uma determinação. Não pode, isso está errado. E isso aconteceu e evitou a instalação da CPI da Lava Toga. E aí, como é que seria? Quem investiga o Supremo Tribunal Federal? Essa ideia de entregar à Procuradoria-Geral da República seria ótimo se fosse uma relação normal de um criminoso comum. Mas como a Procuradoria vai investigar ministros do Supremo Tribunal Federal? Esses ministros estão criando aí coisas, tipo esse inquérito, que ninguém sabe o que tem lá, porque está em segredo de justiça. E como os procuradores vão enfrentar esse gigante? Tinha que ser uma CPI, tinha que ser a transparência, até porque é o Senado que julga um possível impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei de ministro do Supremo Tribunal Federal que tenha praticado crime, mas isso tinha que passar pela investigação da CPI. A CPI sempre foi muito importante, a instituição como Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Exatamente porque, além dos poderes de investigação, tem a informalidade própria do Congresso Nacional para investigar e para levar lá ao plenário depoimentos. Não pode ter um grupo de qualquer coisa, de qualquer pessoa ou poder imune à investigação. É uma armadilha que a Constituição preparou, quer dizer, ministros, o presidente da República pode ser investigado, definiu o Supremo Tribunal Federal. Ele não pode, segundo decisão do Supremo, não pode ser processado sem a autorização do Congresso. Pode ser processado com autorização do Congresso, mas investigado pode, por decisão do Supremo, quando se investigava o presidente Michel Temer. E os ministros do Supremo não podem? E aí, quem vai autorizar a investigação de ministros do Supremo e quem vai investigar? Pode um poder
que tem um orçamento ali próximo de 700 bilhões de reais, né? Aliás, 700 milhões de reais. Ser investigado, ficar fora da investigação, além de um poder incrível de mudar a vida das pessoas, tem que ter alguém para investigar. Isso já foi tentado no controle externo do judiciário, que saiu no CNJ, e nunca houve a possibilidade. Mais uma vez, a gente vê uma fila de pedido de impeachment apresentado no Senado Federal e os pedidos não são sequer discutidos, não são levados ao plenário. Então não pode existir um poder blindado e acima de todos, pairando, julgando todos sem ser julgado. Olha só, Zé, falta coragem ao Congresso, aí parte um dos motivos, uma das explicações para isso é que eles temem no dia em que eles serão julgados, se eles forem julgados, né, pelo Supremo. Eles têm medo de cadeia, tem um monte de gente que age assim por isso. São poucos ainda os deputados com coragem, né, de criticar ministros do Supremo, que nem isto fazem. Quando fazem, eles fazem alguma crítica, crítica localizada, endereçada a um determinado ministro e para satisfazer os ministros amigos, que também não estão gostando do comportamento do colega. Exemplo, a crítica do Rodrigo Maia ao Fux. Não, desrespeitou tal poder, porque tomou a sensata decisão de adiar por tempo indeterminado, suspender por tempo indeterminado a entrada em cena do juiz das garantias. Agora, eles ficam valentes quando o Renan Calheiros foi valente quando presidiu o Senado e tentaram afastá-lo do cargo. Aí eles ficam, na maior parte das vezes, eles se compõem, eles se acertam com o Supremo e em nome de interesses das duas partes. Então é preciso que o povo compreenda isso, que o povo eleja deputados com coragem suficiente para enfrentar esse absurdo. É uma entidade acima do bem e do mal. E é preciso também que sejam eleitos senadores capazes de realmente fazer uma triagem na hora de nomear alguém para o Supremo, né? As indicações até agora passam batidas, todas. Então é a hora de realmente fazer uma sabatina, tá? E se basear nos princípios dos pré-requisitos estabelecidos pela Constituição, que são muito claros, né? Notável saber jurídico e reputação ilibada. Se aplicar se exigir esses dois pré-requisitos neste momento da turma que está no Supremo, o índice de reprovação vai ser muito alto. E é bom lembrar que o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é o relator das 4 ADIs, as ações diretas de inconstitucionalidade, que questionavam a criação dessa figura do juiz das garantias. O Toffoli não precisava decidir nada a respeito disso, ele estava simplesmente no plantão do recesso judiciário, mas ele gosta de fazer barbeiragem em plantão, como fez lá em 2019, quando suspendeu as investigações baseadas em dados do COAF e da Receita, liminar, que depois, 4 meses depois, acabou sendo derrubada no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas conseguiu travar por 4 meses as investigações no país. Então o Luiz Fux é que deveria mesmo cuidar do caso, e o Rodrigo Maia fica posando sempre, não perde uma oportunidade de defensor do parlamento.